Camaradas, é muito triste, né, saber que o governo boliviano de Evo Morales, que já perdurava alguns mandatos, tenha simplesmente sido desfeito, sido deformado. E aí as implicações que isso vai acarretar novamente na América Latina é de que a esquerda sempre é acusada de ser antidemocrática, né? Mas quando ela toma um governo por vias democráticas e ela começa a implementar democraticamente certas mudanças, ela vai ser incomodada com o golpismo, né? E aí eu não passo aqui um pano pro Evo, né? Mas também não vou chamá-lo de covarde. Você ter a sua irmã sequestrada não é fácil. Você ter a casa de seu irmão queimada não é fácil. E você ter a casa de um monte de camaradas e companheiros seus, do seu partido, do seu movimento social, dos cocaleiros, que é de onde ele vem, né? Como indígena, produtor de folha de coca, não necessariamente, leia-se, entenda-se, não necessariamente é para produção de pasta de coca, mas para produção de um monte de artigos que dá para fazer a partir daquilo, né? Mas também a pasta de coca. Quando você vê que essas pessoas pobres você não consegue proteger porque houve uma insubordinação de parte do generalado e uma insubordinação por parte dos chefes policiais, e lá tem que se entender uma coisa: a Bolívia é um estado unitário, lá não é federação, né? É estado plurinacional indígena, agora não será mais. Queimaram a bandeira plurinacional de Pachamama, dos indígenas bolivianos. Mas lá é um estado unitário, então a polícia lá ela é federal. Mas não é como a federal nossa aqui. Ela tem um caráter federal, não federal porque, mas um caráter nacional, melhor dizendo, legal, estado unitário, então ela tem um caráter unitário e nacional, tá? Ela é federalizada, ou melhor, nacionalizada, tá? Ela é toda a territorialidade boliviana tem. E essa polícia se insubordinou contra o governo. A parte do generalado também. Inclusive, tive o pesar em saber que o comandante da operação que prendeu o presidente do TSE de lá, do Tribunal Superior Eleitoral Boliviano, e do outro, que é, acho que é o vice dela lá, que são ministros, né, eleitorais, quem fez essa operação foi um cara chamado Guerreiro, comandante Guerreiro. Falar o que da Bolívia? A Bolívia, cara, é um país que crescia bem economicamente, desde o início do governo do Evo, em que ele nacionalizou, né, o gás boliviano, peitou o Brasil por um momento. O Lula, na época, o presidente, foi muito hábil, junto com o Celso Amorim, para repactuar o quanto que o Brasil pagaria de gás à Bolívia. Pagou com tranquilidade, para a gente ter tranquilidade, não ter briga. Temos que lembrar que a Bolívia já teve problemas, ela já foi ocupada pelo Chile, um momento, uma parte, por isso que, não sei se você sabe, né, o desenho do Chile, hoje, você pega a Bolívia, você vê que a Bolívia não tem saída para o mar, né? Por quê? Porque o Chile pegou exatamente a faixa que a Bolívia tinha saída para o mar. Então hoje a Bolívia ela é um país que depende de portos de outros países, inclusive do Chile, né, para escoamento do seu tipo de produção, né. A Bolívia tem as maiores jazidas de lítio, cara. É um sal, um tipo de sal, né, um minério, sal de lítio, que serve para fazer aquele remédio lítio que a gente conhece, mas serve para fazer um monte de coisa, até componente eletrônico, salvo engano meu, né? É um componente riquíssimo. Ela tem lá as maiores jazidas, é um deserto enorme lá, que por baixo tem um monte de lítio, e aquilo vale muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu não sei exatamente quais foram as políticas nacionalizantes de Evo Morales em relação a isso. O fato é que o Evo já estava indo lá para o seu, acho que, quarto mandato, né? E ele tinha um vice, que é um vice que vem da elite, é como se fosse um Suplicy boliviano,
um cara muito querido nas esquerdas, mas até tolerado pelas elites, porque ele tem aquela cara branca, ele não parece nenhum boliviano. O Evo Morales parece um boliviano, ele tem a tez, a etnia, os traços étnicos de um indígena boliviano mesmo, né? Mas o vice dele não. Eu não sei por que de repente o Evo Morales não quis concorrer, não quis deixar com que o seu vice concorresse e ele ficasse de fora, né? E houve também uma situação super estranha, que na contagem dos votos da Bolívia, são duas contagens que são feitas ao mesmo tempo, uma publicamente e uma de maneira velada, certo? Ali com figuras com partidários de quem participou do processo democrático. Houve uma suspensão desse sinal, enquanto estava fazendo a parte democrática, a parte que estava pública, né? Que é como deram o resultado aqui das nossas eleições. Olha, fulano está na frente com 10 pontos, 5 pontos e tal. No caso, depois aconteceu, o próprio Evo aparece em cadeia nacional falando que ele já tinha conseguido um novo mandato. Daí então começa-se o processo de suspeição. E o partido do Evo, o Movimento ao Socialismo, se mostrou muito confiante dos resultados. E se eles tivessem realmente essa confiança, o que o Evo deveria ter feito? Ele deveria ter falado, olha, eu confio tanto nos resultados, eu confio tanto na soberania eleitoral da gente, que eu topo refazer as eleições. Ele poderia ter dito isso. Ou ele poderia ter dito na hora, faz o seguinte, eu aceito com que venham países neutros, que não tenham problemas prós ou contra a Bolívia, então uma conjunção de países neutros, para vir aqui ver apuração, vamos fazer uma nova apuração dos resultados, ao invés de fazer uma nova eleição, porque eleição custa caro também, mas tudo bem. Poderia ter dito isso aí, mas não disse. Aceitou depois com que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, fosse lá se inteirar e ver num novo processo de recontagem, ou se havia havido fraude ou não. E a OEA, que não é um órgão confiável, disse que houve fraude. Para mim, você tem que chamar a Transparência Internacional, que é aquele ex-presidente estadunidense Jimmy Carter. Você tem que chamar outros países prós e contras, para fazer uma grande composição e ver isso. Porque foi legítimo o resultado. Só que a questão do cara ficar muito tempo no poder é isso que dá. Num período democrático isso não funciona. Talvez funcionasse se houvesse gatilhos, eu já até parei para pensar nisso, na minha época de ciência política, estudando, como fazer um sistema com que a pessoa pudesse se candidatar indefinidamente aos cargos, sem limitar a pessoa. Só que sem limitar o número de concorrências, mas limitando a força do mandato. Por exemplo, proposta, assim, uma ideia. Imagina que o cara fala assim, bom, eu estou indo lá e estou indo para a reeleição, agora eu quero concorrer ao terceiro mandato. Beleza, mas no terceiro mandato você vai ter que ter limitações democráticas, ou seja, o tamanho do parlamento com que você vai ter que atingir certos tipos de projetos vão ter que ser maior. Ou seja, certamente você vai ter que estar com uma maioria fabulosa no seu plenário, né, no parlamento, e vai ter que ter apoio também popular, porque a gente vai ter que chamar referendos e plebiscitos para respaldar as decisões de um governo que está já lá no seu terceiro, quarto mandato. E por aí vai, dificultando cada vez mais. Para o cara não chegar lá no sétimo mandato, quase impossível dele governar, dizendo o seguinte, cara, passa o poder. Mas eu digo uma coisa para vocês, se a vontade do povo é que um cara se reeleja indefinidamente, no caso da Bolívia era isso, e ele ganhou com 10% de distância do Carlos Mesa, o golpista Carlos Mesa, se a população boliviana disse que queria isso, para mim, tem que ser respeitado. É muito complicado, porque o que a gente está aprendendo cada vez mais são várias lições preciosas para a América Latina. Que a perpetuação no poder por parte de uma mesma figura vai gerar, naturalmente, estranhezas, vai gerar suspeições, vai gerar toda sorte de acúmulos que contrariarão o governo dessa pessoa.
A gente aprendeu também da mesma maneira que há interesses específicos, né? E o Evo, no caso, mexeu com os interesses de Santa Cruz, que é a parte mais rica da Bolívia, é a parte, inclusive, onde está o gás boliviano, que ele nacionalizou, contrariando os interesses do Camacho, que é um bilionário que vivia da venda do petróleo quando ele não era nacionalizado, quando ele era privatizado. Então o Camacho, ele ainda rico, porque ele tem dinheiro pra caramba, e o grupo dele, né, a turma e o apoio de quem quer ver aquilo ser privatizado, os interesses desses caras se conjuntaram sempre contra o Evo. O Evo não fez a magnificência de, por exemplo, cooptar esse cara da elite para perto de si, como o Getúlio fizera com os Gimli. Os Gimli tinham um projeto deles terem uma petrolífera Gimli. Sabiam dessa? O Getúlio vai lá e fala assim, não, você não vai ter a petrolífera Gimli, sei lá se seria esse o nome, mas eu vou também transformar você ao mesmo tempo no cara que vai secretariar a parte de petróleo dentro do meu governo nacionalista. E aí, de alguma maneira, ele deve ter até falado, ó, tá liberado aí pra você fazer esse tipo de, né, você vai governar, eu tirando esse seu interesse, porque essa é uma parte energética, ela é fundamental para a questão nacional, né, o Getúlio falando com o Guilherme, eu vou te oferecer outras coisas. Então, enquanto o Getúlio fazia isso, ele tratava com essa mesma família, oferecendo outras coisas onde essa família poderia atuar, ganhando dinheiro, atuando dentro do Estado. Não é corrupção, mas é assim, ó, sabe aquele porto? Não, aquele porto eu vou renovar a concessão de você. E quem que detinha a concessão do Porto de Santos? Os Guinle. Entendeu? É esse tipo de jogo. Esse jogo de cooptação o Evo não conseguiu fazer, ou não quis fazer, ou o Camacho não queria, enfim. Agora, é cruel demais você saber que, novamente, claro, tudo tem um fim, mas que a soberania nacional e a soberania eleitoral boliviana não foi respeitada. Enquanto eles estão falando, Carlos Mesa usou essa argumentação de que ele não vai dar espaço para o Evo falar que aquilo foi um golpe militar, porque eles vão fazer tudo por dentro da Constituição. Você saber que forçar um cara, um generalado, e polícia militar deles lá, né, a Polícia Nacional, forçar a insubordinação contra o presidente garantido na lei, prender os ministros do Supremo dizendo que aquilo foi fraude, e prendeu em cadeia nacional para todo mundo ver, isso já é um absurdo. Mas absurdo maior é botar fogo na casa do irmão do presidente Evo Morales, é sequestrar a irmã dele falando, se você não renunciar, nós vamos matar a tua irmã. Então são bandidos. Você não tem palavra para definir. E aí parte da nossa esquerda falou que ele foi frouxo, que ele não devia ter renunciado. É lógico, é a primeira coisa que você pensa, mas quando você vê um familiar teu na mão de um cara que vai matar mesmo, não tá brincando, bom, cara, tem que ser muito, né, não liga, né, assim, tá bom, mata aí. Ele poderia fazer isso, mas ele ia ficar sem a irmã. E isso talvez não garantisse o governo dele, da mesma maneira. A última lição que a gente tem que tirar dessas coisas é o seguinte, qualquer processo nacionalista ou nacionalizante dentro de um processo esquerdista, que é o caso do Evo Morales, a gente tem que ter apoio das bases da população, isso ele tem, mas tem que ter um elemento que é o elemento militar, junto. Tem que ter um elemento militar junto, fiel à Constituição, fiel até ao projeto nacionalista ou nacionalizante, no caso de Evo. Sem isso, nenhum governo para em pé. Nenhum governo de apoio, de apelo popular, nenhum governo que realmente queira nacionalizar as coisas em seu país não vai ter a força se não for com empenho militar junto. E aí é trágico, porque a gente está vendo as histórias se repetirem e parece que não estamos aprendendo nada com isso. E não por um acaso também as esquerdas são muito reativas aos militares por toda a América Latina.
e não deveriam sê-lo, deveriam disputá-los. Isso eu volto a falar, eu não vou cansar de dizer isso. Pode ser o governo do Ciro Gomes, velho, pode ser o governo do Lula, pode ser o governo de quem vocês quiserem. Se os militares não estiverem divididos em suas vontades, tem os entreguistas, tem que ter os nacionalistas também. E se institucionalmente as forças militares não forem empurradas para dentro de um projeto nacional, elas serão as primeiras a se insubordinar e farão com que um governo legitimamente eleito caia. Tá certo? Camarada, se você curtiu, você dá um legal. Se você não curtiu, você dá um ilegal. Se inscreve aí no canal, aí você compartilha. Manda mesmo isso aí pra galera. Falou? Um abraço pra vocês aí e até logo.